Muito boa noite. Nós estamos dando início a um ciclo de conferências do curso de Conhecimento de Si Mesmo por estes canais. Na medida do possível, nós vamos fazer as transmissões através destes canais também. Este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para se chegar à autorrealização íntima do ser, o conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. E para fazer esse trabalho, nós precisamos estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares nos ensinam a fazer um trabalho sobre nós, um trabalho interior. Esse trabalho é um trabalho verdadeiro, não é um trabalho intelectual, não é algo que se faz uma mudança apenas na personalidade. É um trabalho psicológico e espiritual, que se faz com base nos 4 pilares da sabedoria. Então, os 4 pilares são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Esses 4 pilares foram ensinados em todas as épocas. Na antiguidade, na antiga Grécia, esses 4 pilares foram ensinados. Todas as escolas, seitas, religiões têm origem nesses 4 pilares. Porém, para se chegar à autorrealização, é necessário estudar e praticar os 4 pilares em conjunto. Não basta estudar um pilar, ou 2, ou 3. Não basta praticar um pilar, 2 ou 3. Precisamos praticar os 4 pilares simultaneamente. Esses 4 pilares nos ensinam as técnicas para se chegar ao conhecimento de si mesmo. Bom, os antigos disseram: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Noce te ipsum. Essa frase está escrita no templo de Delfos, na Grécia, e nos convida ao conhecimento de si mesmo. Porém, o que é conhecer a si mesmo? O que seria conhecer a si mesmo? Conhecer a si mesmo é tornar-se unir-se ao nosso real ser. Então, o nosso real ser é uma parte superior de nós. Nós somos a parte física, a parte inferior. E o nosso real ser é a parte superior, a parte espiritual. E nós estamos desconectados desse nosso real ser. Portanto, precisamos nos religar a esse ser. E para nos religar, nós precisamos estudar e praticar os 4 pilares. Os 4 pilares nos ensinam a trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade.
O nascimento é o trabalho superior com a energia sexual. É um trabalho que se faz entre um polo positivo e um polo negativo. Ou seja, um homem e uma mulher em castidade, fidelidade e amor. É um trabalho que se faz sem derramar as energias sexuais, sem fornicar. Então, a palavra fornicar está mal definida na literatura, no ensinamento convencional. Fornicar é derramar a energia sexual, a ejaculação do homem, e na mulher é chegar ao orgasmo. E a castidade é a retenção da energia sexual e não chegar ao orgasmo. Essa retenção se faz, ao invés de perder as energias, se transmuta. É o que os alquimistas medievais ensinaram com o nome de alquimia. Então, para transmutar as energias sexuais, é preciso unir-se um polo positivo e um polo negativo e trabalhar no sexo sem a fornicação, isto é, sem derramar a energia sexual. Então, o que está mal informado são as definições de o que é fornicação e o que é castidade. Castidade é a transmutação da energia, é o uso correto da energia sexual. E fornicação é derramar a energia sexual, é chegar ao orgasmo. Então, essa definição, esses conceitos estão equivocados. E muitas pessoas, a maioria da humanidade, quase 100%, acredita que a fornicação é o sexo fora do casamento. E então as pessoas que não adulteram acreditam que estão fazendo um trabalho espiritual. Então, o sexo fora do casamento é fornicação também, porém é adultério. E não praticar sexo fora do casamento não significa castidade, porque a castidade é transmutar a energia sexual, fazer subir através dos cordões de Ida e Pingala. Esses cordões são aqueles que circundam a coluna vertebral. E, então, ao trabalhar com a energia sexual de forma positiva, desperta no cóccix um fogo. Esse fogo se chama fogo sagrado. E ao se trabalhar constantemente com a transmutação e a morte psicológica, esse fogo sobe pela coluna vertebral, pelo canal central da coluna vertebral, o Nadi Shidra. E com a subida desse fogo, vai se criar os corpos internos, que é o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Porém, antes de iniciar a criação desses corpos, primeiramente se regenera o corpo físico e o corpo vital. O sexo é a energia mais poderosa que há.
As doenças, 100% das doenças têm origem no sexo, tem origem na fornicação, na perda da energia sexual. Quando alguém começa a utilizar a energia sexual de forma positiva, de forma correta, a sua saúde melhora consideravelmente. Se restabelece a saúde, então vai se restaurar o corpo físico, o corpo vital, e após vai dar o início à criação do corpo astral. O corpo astral é o corpo de quinta dimensão. O corpo físico é da quarta dimensão. O corpo vital o corpo físico é da terceira dimensão, desculpe. O corpo vital é da quarta dimensão e o corpo astral é o corpo de quinta dimensão. Já o corpo mental também é da quinta dimensão, porém um departamento mais elevado. E o corpo causal é um corpo de sexta dimensão. Então temos um corpo para cada dimensão. E precisamos regenerar o corpo físico e o vital e criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. E isso se faz no sexo, se faz no trabalho superior com a energia sexual. E isso se chama conhecer a si mesmo. Então, nós estamos constituídos, ser humano, estamos constituídos por três partes. Temos um corpo físico, que é de terceira dimensão. Esse ninguém questiona. Temos esse corpo. Temos uma alma ou mente, que é a nossa psique. Essa nossa psique está constituída pelos defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos aprisionam 97% da nossa essência. Então, é um trabalho que precisamos fazer com essa nossa psique. É um trabalho real, um trabalho consciente, que se deve fazer. E neste curso se entregam as práticas, as técnicas para fazer tal trabalho. Então temos um corpo físico, um corpo, uma alma ou mente, que é de energia. E temos uma terceira parte, que é o espírito ou consciência, que é de luz. E precisamos integrar essas partes em uma só. Nós estamos com 97% da essência aprisionada no ego, e essa essência está adormecida. Então precisamos liberar essa essência, liberar do aprisionamento que está, e com isso essa essência desperta a consciência. Então nós temos 7 pecados capitais, que são os 7 defeitos capitais, que são a preguiça, a inveja, a gula, a luxúria, a ira. São 7 pecados capitais. Esses 7 pecados capitais, cada um deles aprisiona uma parte da nossa essência, essa nossa psique, a nossa psique múltipla.
E o trabalho que vamos fazer, que devemos fazer, é reintegrar essas nossas chispas, a nossa essência, em, em uma só. Temos que liberar as chispas e essas chispas vão se reaglutinando, vão se reunindo. Nós temos 3% de essência livre e ao eliminar algum defeito, esses 3% vão aumentando. E então nós temos que fazer esse trabalho até chegar ao 100%. Esse é o trabalho de autorrealização íntima do ser. E temos essa nossa terceira parte, que é o espírito ou consciência, que é de luz. Então, para fazer esse trabalho, nós precisamos trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são a arte, que já explicamos algo há instantes. A arte é trabalhar com a energia sexual. A arte é criar. E nós vamos criar nós mesmos. Vamos criar esses corpos internos. E vamos criar no sexo. Para criar esses corpos, nós precisamos liberar a essência. Precisamos eliminar os defeitos e liberar a essência, porque esse é o material para criar tais corpos. Isso se faz em um matrimônio estável, ou seja, um casal estável, onde os dois estejam dispostos e um colabora com o outro para fazer essa transmutação, fazer esse trabalho de alquimia. Então é preciso que os dois, o homem e a mulher, estejam dispostos para fazer esse trabalho e que um colabore com o outro. Neste curso se explica tudo, se dá as técnicas, as formas, tudo vamos explicar, vamos esclarecer, vamos instruir aquelas pessoas que tenham inquietudes espirituais, que busquem saber a razão da sua existência, de onde vim, para onde vou, quem sou. Aquelas perguntas que muitos de nós têm secretamente, muitas vezes, silenciosamente, muitos temos esses questionamentos. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por que vivo? Para que vivo? Então, essas perguntas serão respondidas neste curso. Cada um de nós vai descobrir a razão da existência. Nós vamos informar e a pessoa, com a reflexão, vai concluir, vai comprovar que realmente nós nascemos e vivemos com um objetivo. E esse objetivo é a autorrealização íntima do ser. E se faz através do estudo e prática destes 4 pilares. Então temos o pilar da arte, que é sexual, criar os corpos em um matrimônio estável. Na prática sexual, com castidade, fidelidade e amor, que é sem fornicação, sem derramar a energia sexual e sem chegar ao orgasmo. Então se criam esses corpos na magia sexual. E o segundo trabalho que devemos fazer, outro trabalho
que é o fator morrer psicológico, é trabalhar sobre nós de forma consciente, trabalhar psicologicamente sobre nós, eliminar os defeitos psicológicos. Isso se chama morrer psicologicamente. A morte psicológica é o trabalho que vamos fazer conscientemente e voluntariamente. Nós vamos aprender a nos auto-observar. Vamos fazer o trabalho de auto-observação. Essa auto-observação será dirigida aos nossos centros, ao centro intelectual, ao centro emocional, ao instintivo, ao sexual, ao centro motor. E vamos nos dar conta, vamos identificar a manifestação de algum detalhe desses 7 pecados capitais. Esses 7 pecados são subdivididos em milhares de defeitos menores, de detalhes, que nós chamamos detalhes, que se expressam através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos instintos, dos desejos, porém de forma mais ou menos sutil, mais ou menos intensa. E isso tem origem em um ou outro defeito desses. E eles atuam através dos nossos centros, dos centros da máquina humana, que é o centro motor, o centro intelectual, o centro emocional, o instintivo e o sexual. E nós vamos nos auto-observar, vamos aprender a nos auto-observar. O sentido da auto-observação, podemos dizer que é um 6º sentido. Nós temos os 5 sentidos ordinários, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses 5 sentidos servem para observar o mundo exterior, para observar e fazer mudanças no mundo exterior. Porém, para fazer alguma mudança no nosso mundo interior, na nossa psique, ninguém mais pode fazer. Apenas nós podemos fazer. E para isso, nós precisamos desenvolver esse sentido, o sentido da auto-observação, que nós bem podemos chamar de um 6º sentido, que é observar o mundo interior. Nós vamos observar o nosso centro intelectual, vamos observar o que pensamos e vamos refletir por que pensamos, qual é o objetivo que nós pensamos tal coisa, sobre tal assunto. Nós vamos decifrar a nós mesmos. Vamos dirigir a nossa atenção para tudo o que acontece no nosso interior. Nós falamos, dizemos coisas, nós vamos saber, vamos investigar, fazer uma autoanálise e vamos descobrir por que falamos tal coisa, por que dizemos tal coisa, por que fazemos tal coisa. Com o centro motor, por exemplo. A fala e os movimentos correspondem ao centro motor. E temos os outros centros,
o centro instintivo, muitas vezes nós atuamos automaticamente, instintivamente, sem a participação da nossa consciência. Então, esse trabalho nós vamos aprender a colocar a consciência para atuar. E não será uma atuação mecânica, automática, por reflexo, apenas por automaticamente. Então, nós vamos nos autoanalisar, vamos fazer uma autoanálise de tudo o que acontece no interior, no nosso interior, silenciosamente, que outras pessoas não têm acesso. E assim como nós não temos acesso à psique de outra pessoa, nós não sabemos o que a pessoa está sentindo, está pensando, está planejando. E outras pessoas também não sabem o que nós estamos sentindo, planejando, pensando, idealizando. Nós sabemos o que acontece no nosso interior e nós vamos aprender a analisar, fazer uma autoanálise de tudo o que acontece no nosso interior, os nossos desejos, os nossos medos, tudo o que nós estamos sentindo, nós vamos poder analisar, fazer uma autoanálise e assim modificar, porque tudo isso que nós sentimos, que nós pensamos, que nós fazemos, que nós desejamos, tem origem em um ou outro defeito, que se expressa de forma sutil. E nós, identificando isso, nós temos as ferramentas, temos dentro de nós uma parte que se chama Mãe Divina, a nossa Mãe Divina Kundalini. O trabalho da nossa mãe, da Mãe Divina Kundalini, é eliminar o defeito e liberar a essência que está presa em tal defeito. É como se explica lá no gênio do Aladim, que flexiona a lâmpada e libera a luz. Então, a luz está presa nas trevas. Nas nossas trevas interiores estão presas toda a nossa luz. E essas trevas são os defeitos psicológicos. A luz é a nossa essência. E isso nos faz pessoas adormecidas, inconscientes, automáticas. Então, esse trabalho é um trabalho real, que cada um de nós vai poder fazer sobre si. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós, assim como nós também não podemos fazer esse trabalho por ninguém. Então, neste curso, nós vamos aprender nos auto-observar, nos detalhar, nos autoanalisar serena e profundamente. Quanto mais nós trabalharmos sobre nós, quanto mais nós trabalharmos com a auto-observação, mais esse sentido se desenvolve, porque está atrofiado por falta de uso. Quando começarmos a usá-lo, ele se desenvolverá e nós vamos descobrir muitas coisas, vamos descobrir tudo sobre nós. E isso se chama conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo é o trabalho que nós precisamos fazer, porque está escrito lá, os sábios antigos disseram: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás
o universo e os deuses. Noce te ipsum. Está em latim essa frase e quer dizer: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, esse é uma parte do trabalho que nós temos que fazer. Temos que deixar de fornicar e transmutar as energias sexuais para criar esses corpos, criar os corpos internos. E temos que levar a atenção, a luz ao nosso interior, através desse sentido da autoobservação, e ver que defeito está atuando e nos arrepender desse defeito e pedir à nossa Mãe Divina, Kundalini, que desintegre. Então, a Mãe Divina vai desintegrar o defeito e liberar a essência. Então, quando nós identificamos um defeito com a autoobservação, nós nos damos conta que é um defeito que está atuando, nós já vamos saber que defeito é. Então, nesse momento, nós vamos pedir com força, com ânimo, com coragem, com arrependimento mesmo, vamos pedir: Mãe Divina, elimine esse defeito. Esse pedido pode ser feito verbalmente e pode ser feito também apenas mentalmente. Porém, é necessário que nós realmente queira eliminar tal defeito. E pedimos assim: Mãe Divina, elimine esse defeito. E a Mãe Divina, eliminando o defeito, libera uma parte da nossa essência, a parte maior ou menor, que está presa nesse defeito. Essa parte será maior ou menor de acordo com a robustez de tal defeito. Então, a autoobservação será rigorosa. Quanto mais rigorosa, mais detalhes mais sutis nós vamos identificar, e será assim mais fácil de ser desintegrado. Quanto mais fraquinho o defeito, mais fácil de ser desintegrado. Nós podemos analisar uma coisa simples. É fácil de nós não praticar um erro simples, porém um erro mais grave já é mais difícil de se negar, de se deixar de praticar. Então, a morte psicológica, o trabalho de autoobservação, deve ser minucioso, detalhado. Quanto mais detalhado, mais fácil de ser desintegrado. E antes do defeito se manifestar com mais força. Então, quando o defeito ainda está apenas se manifestando de forma sutil, de forma fraca, é mais fácil de pedir a morte, é mais fácil de nós identificar e pedir a desintegração, pedir a eliminação, pedir a morte desse defeito. Então, a Mãe Divina fará esse trabalho, porém nós temos que identificar e dar o braço a torcer, como se diz, reconhecer que é um erro e que eu não quero mais esse erro, não quero errar mais dessa forma. E assim nós vamos nos corrigindo de todas as formas, em todos os sentidos. Vamos nos lapidando, fazendo um trabalho consciente sobre nós. E esse trabalho é real, é um trabalho verdadeiro. Não é um trabalho apenas externo,
não é um comportamento externo, não são normas, não são manuais de etiqueta, não são correções externas, apenas de comportamento. Essa mudança externa acontecerá, porém, como reflexo do que se faz internamente, do que se está fazendo internamente, intimamente. Então, a mudança externa ocorre, porém, não é algo forçado, não é algo baseado em normas de etiqueta, manuais, regulamentos, essas coisas. E acontece, essa mudança é um reflexo da mudança interior que nós vamos fazendo. Nós podemos dar um exemplo sobre essa plaquinha que em todo lugar que se chega hoje em dia está escrito proibido fumar. Então, se uma pessoa que fuma chega num lugar e encontra esse dizer proibido fumar e ela tem vontade de fumar, ela já está já tem algo que lhe proíbe. Porém, uma pessoa que não fuma pode entrar em todos os lugares, pode ter a placa não fume, e pode não ter. Para ela não muda nada, porque ela não fuma. Então, essa plaquinha, essa proibição de fumar, para essa pessoa que não fuma, não faz nenhuma diferença, não faz sentido nenhum. Então, assim é o defeito psicológico. Todos os defeitos que vão sendo eliminados já não atuam sobre nós. E nós não precisamos nos cuidar, não precisamos saber de normas, de manuais, de regulamentos, enfim, desses condicionamentos que nos põem externamente. Então, esse é o trabalho psicológico que nós vamos fazer, que nós podemos fazer, e para isso precisamos estudar estes 4 pilares. O pilar da morte psicológica é o pilar da psicologia ou filosofia. Já o pilar da arte é sexual, que já explicamos, e o pilar da ciência, o pilar da ciência é comprovar, é comprovação. A ciência não é uma compreensão, uma crença apenas crer quando nos dizem algo, que nos ensinam algo, nós aprendemos algo em livros, e isso nós não sabemos se aquilo é verdade ou não é, porque nós não comprovamos, nós não constatamos de fato. Então, aí então é uma crença. E a ciência é comprovação. Então, por exemplo, tudo nós devemos comprovar, porém não é comprovar lendo em outro livro, em outro escritor, é comprovar palpando internamente. Nós precisamos nos desenvolver na técnica do desdobramento astral consciente. Esses corpos que nós vamos criar servem para nos expressar nas outras dimensões. Nós vamos criar o corpo astral para nos expressar na 5ª dimensão. E vamos criar o corpo mental para nos expressar, para investigar o segundo
um segundo departamento da quinta dimensão, que é o mundo mental. Então, com o desdobramento astral, nós vamos poder viajar pela quinta dimensão de forma consciente e podemos investigar, palpar muitas coisas, tudo praticamente. Nós podemos, na quinta dimensão, se pode regredir no tempo e se pode adiantar no tempo, e também se pode permanecer no presente, no agora. Então, através de um desdobramento astral consciente, nós podemos regredir no tempo e investigar as causas a história, por exemplo, a história da humanidade. Nós podemos ver a história da humanidade como realmente aconteceu na quinta dimensão, em desdobramento astral consciente. Nós podemos ver, palpar, reviver essa história, e vamos saber a verdade e não o que alguém disse, alguém que não estava lá, tenha escrito em livros, porque leu em outro livro, que leu em outro, que leu em outro, e assim cada um que escreve põe a sua versão, põe a sua compreensão, e realmente a história fica toda distorcida ou torcida. Nós podemos fazer uma experiência, dizer algo para uma pessoa e pedir que ela transmita a outra pessoa, e essa outra pessoa que transmita a outra, e essa outra a outra. Então, quando chega lá na frente, já a mensagem original que nós pedimos que fosse transmitida já não é a mesma, já é completamente diferente. Então, assim é a história, e nós podemos, através do desdobramento astral consciente, podemos investigar internamente e ver a verdade. Podemos estudar a realidade de tudo o que há. Então, uma pessoa que se desdobra em astral consciente, para ela não existem segredos, não existem coisas falsas. A pessoa vivencia, pode ver isso no mundo astral, e também pode ver o futuro. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo desse trabalho é nos aprender, fazer esse desdobramento para investigar sobre nós. Porém, isso existe. Existem pessoas que fazem esse desdobramento e investigam o futuro, veem o futuro de alguém. Porém, isso não é o nosso objetivo. Nós não devemos investigar a vida alheia. Porém, é possível. Então, se alguém investiga a vida alheia, é porque é um defeito dessa pessoa que está investigando a vida alheia. E nós estamos aqui para eliminar os defeitos. Então, vamos eliminar também esse defeito que quer investigar a vida alheia. Nós vamos aprender a investigar o nosso mundo interior. Vamos aprender sobre nós, para nos conhecer a nós mesmos. Nós vamos aprender, então, a investigar as nossas existências passadas, o que fizemos,
onde acertamos, onde erramos, e vamos assim poder corrigir os erros desta existência, para não errar mais, para não errar como erramos em existências anteriores. Então, o trabalho com a ciência é para investigar sobre nós mesmos, jamais para investigar a vida de outras pessoas. Esses elementos que investigam investigam a vida alheia utilizam isso de forma egóica e usam para ganhar dinheiro. Porém, o nosso objetivo aqui não é esse, não é aprender a investigar para investigar a vida alheia e ganhar dinheiro. Nós vamos eliminar esse defeito que quer investigar a vida alheia e ganhar dinheiro. É um defeito que nós também vamos trabalhar. Nós vamos investigar a nossa vida, vamos conhecer a nós mesmos. Se nós investigamos a vida alheia, já nós não conseguiremos fazer um trabalho real sobre nós. Então, com o desdobramento astral, nós podemos viajar a qualquer lugar da Terra e dos astros também. O próprio nome está dizendo. Desdobramento astral. Você pode ir em todos os astros. Você pode adiantar no tempo ou regredir no tempo. E se pode permanecer no presente. Então, nós podemos viajar por todo o planeta, conhecer todos os países, todas as cidades, podemos conhecer as pessoas também. Todas as pessoas nós podemos conhecer, porque se nós conhecemos a nós mesmos, nós vamos conhecer o universo e os deuses. Nós vamos conhecer o nosso universo interior primeiro, após vamos conhecer as demais pessoas e o universo em geral e os próprios deuses. Então, este é um trabalho real, não é um trabalho na fantasia, algo fictício. É um trabalho real que cada um de nós pode fazer e é o objetivo da nossa existência, fazer esse trabalho. Então, falamos do pilar da arte, que é sexual, da psicologia, que é psíquico, sobre nós, e falamos do pilar da ciência, que é comprovação, não é crença, não é crer. Não é crer em teorias ou duvidar de teorias. Crer e não crer, nós dizemos que dá na mesma coisa. E o quarto pilar é o pilar da mística. Então, o pilar da mística nos ensina a desenvolver o verdadeiro amor, que é entregar estes ensinamentos de forma gratuita, de forma totalmente desinteressada aos demais, a todas as pessoas que tenham inquietudes espirituais e que queiram fazer esse trabalho. Então, este é o pilar da mística, desenvolver o amor. Mística não é velas, turbantes, roupas, essas coisas. Não é reza. A mística é amor, e é amor consciente, desenvolver o amor consciente pelos demais. Da forma que eu recebo esses ensinamentos, que eu recebi e estou recebendo, eu devo compartilhar com os demais da humanidade, pessoas que queiram, que tenham interesse, compartilhar, respeitando o livre-arbítrio e
respeitando as crenças. Tudo se respeita, tudo nós devemos respeitar, não devemos forçar, não devemos insistir com ninguém. Nós oferecemos o ensinamento e se a pessoa quer, nós prontamente estaremos dispostos para compartilhar com elas, para instruir o que nós aprendemos. E quando nós ensinamos, nós aprendemos mais. Então, daquilo que se dá, se recebe. Nós também estudamos a lei do karma, a lei do dharma. Karma é o que se tem de dívida, que é a dívida que nós temos para pagar, se chama karma. E não é um castigo, é uma dívida. Então, quando nós contraímos uma dívida no físico, que nós compramos a prazo, pagar não é o nosso castigo, é o nosso compromisso, é a nossa dívida. Vamos pagar a nossa dívida. Foi nós que contraímos a dívida e vamos pagar essa dívida. Então, o karma é a nossa dívida espiritual que nós contraímos quando erramos. Toda a ação tem uma reação, um resultado, uma ação e reação. Tudo que se faz tem uma reação. Se nós fazemos coisa boa, coisa útil para outras pessoas, ou mesmo para nós, nós vamos adquirir um crédito, que é o Dharma. Se nós erramos contra uma pessoa, nós vamos adquirir uma dívida, que é o débito. E isso nós vamos pagar algum dia. Então, nós aprendemos neste curso também negociar o karma. Aprendemos não contrair karma. E aqueles que nós já temos, nós vamos aprender a negociar e pagar esses karmas, pagar essa dívida com trabalho, com o trabalho dos 3 fatores, com o trabalho de morte psicológica, de nascimento e o sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento, entregar estes ensinamentos completos, puros, íntegros aos demais. Então, com isso se paga o karma e se adquire dharma. Dharma é o dinheiro cósmico que cada um de nós adquire quando pratica boas ações contra outras pessoas e com respeito a nós mesmos. Então, nós estudamos todas essas leis. Estudamos também a lei de recorrência, que é voltar a acontecer. O retorno e recorrência. Retorno é nós retornar ao mundo físico. Quando se perde o corpo físico, quando se morre, não é o fim. É o fim de uma existência. Mas nós voltamos. Em uma próxima existência, nós temos direito a algumas existências, 108 existências, e nós vamos retornar. Então, nós vamos estudar e compreender essa lei do retorno, lei de recorrência. Então, é um estudo muito profundo e nós vamos aprender a fazer esse trabalho sobre nós, não sobre outras pessoas. Nós vamos cuidar de nós, vamos cuidar do nosso interior, vamos fazer esse trabalho. É um trabalho de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nós viemos
à existência, ao mundo, para fazer esse trabalho. E a humanidade está perdida, realmente está sem rumo e não sabe para que vive. Então, aquelas pessoas que têm inquietudes encontram esses ensinamentos e vão se dar conta de que realmente nós viemos ao mundo para fazer um trabalho, e o trabalho é este: conhecer a si mesmo. E para conhecer-se a si mesmo, precisamos estudar e praticar os 4 pilares, que é a arte, a ciência, a psicologia e a mística. Esses 4 pilares nos ensinam a deixar de fornicar e transmutar as energias sexuais. Nos ensinam a morrer psicologicamente, que é negar a nós mesmos, negar os nossos desejos, descobrir os nossos erros e corrigir. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que é entregar estes ensinamentos de forma gratuita, de forma desinteressada, entregar completos, puros, porque esses ensinamentos só servem puros e completos. De outra forma, não tem utilidade. Então, nós, para fazer esse trabalho, precisamos trabalhar com o nascimento, com a morte e com o sacrifício. Nós estamos aqui para entregar esse ensinamento, e com a entrega do ensinamento, nós também aprendemos. É assim que nós vamos aprender. Se hoje nós explicamos o trabalho de uma forma, amanhã, se nós estivermos trabalhando, nós vamos poder explicar de forma melhor, mais detalhada, de forma mais simples, de forma mais e mais compreensível. E este é o trabalho das pessoas, o nosso trabalho, os instrutores deste curso de autoconhecimento. Nós nos tratamos instrutores, não somos professores, não somos mestres, não somos mentores, nós nos tratamos instrutores, porque nós damos umas instruções, nós instruímos de acordo com a nossa compreensão. E aí, na descrição do vídeo, vão encontrar algumas informações, uns dados de contato conosco. Nós, na medida do possível, vamos, através desses canais, vamos aprimorar a nossa forma de apresentar esse trabalho. Então, aí vão encontrar o nosso contato WhatsApp, que é 55, o Brasil. E o código de localização de região é 62. Já o número do nosso WhatsApp é 91 92 93 5. Então é 91 55 62 91 92 9355. Vamos colocar aqui menor 91 92 93 55. Então é este e este. Assim. Aí com esse número entra em contato conosco e nós podemos enviar materiais. Muito obrigado a todos e bem-vindos a este curso, a estes ensinamentos.